Olá pessoal, meu nome é Maria Angélica Amarante dos Anjos. Eu recebi um convite do Sindserv, da Ariana, do pessoal aqui do sindicato e eu fico muito feliz, muito honrada com o convite de poder estar aqui com vocês nessa feira literária e cultural, em homenagem ao centenário da Biblioteca do Lima Barreto. Então eu vou falar um pouquinho para vocês da minha obra, do meu trabalho, vou compartilhar um pouco as minhas histórias com vocês, tá? Bom, eu tenho esses 2 livros aqui publicados. Fui adotada aos 56 anos, uma história real de adoção tardia. E esse aqui, Histórias na Varanda, conversas sobre adoção em vida. Tá? Esse aqui foi premiado pelo PROAC e esse aqui pela Lei Aldir Blanc de São Bernardo do Campo. Bom, como é que eu comecei esse caminho? Olha só a minha história. Eu sempre quis me casar, ter filhos, constituir família, mas eu vou dizer para vocês uma coisa, a vida não estava ajudando, né? Estava sempre sozinha, não encontrava alguém que realmente fizesse eco com o meu ser, né? E aí o tempo foi passando, as décadas foram passando, né? E eu conheci meu marido quando eu tinha 46 anos. E nós nos conhecemos no dia 14 de novembro de 2004, fizemos agora 18 anos de conhecimento e ambos tinham o desejo de constituir família, ter filhos, maravilha. Então nós nos casamos depois de 1 ano, 3 meses, 4 dias e 1 hora. E quando chegou aquela parte assim, lá na igreja, diante dos amigos, diante dos familiares, que o padre perguntou assim: e vocês aceitam com amor e carinho os filhos que Deus lhe der? Nós respondemos prontamente que sim. Talvez muitas pessoas tenham pensado: ai meu Deus, coitada dessa daí, né? Com 47, 48 anos, está dizendo que vai ser mãe, né? Mas essa questão já estava muito bem resolvida entre eu e meu marido, porque nós sabíamos que biologicamente seria muito improvável que viéssemos a ter um filho, mas a gravidez, a gestação não é a única maneira de você se tornar mãe, de você se tornar pai. Então o projeto de adoção já era uma coisa que estava no nosso caminho. E nós tínhamos assim uma ideia de 2008 adotarmos o nosso filho, os nossos filhos, mas aí aconteceu umas questões de família, né? E chegou 2011, falei, agora vamos dar andamento no nosso projeto. E começamos então a nos habilitar para nos tornarmos aptos à adoção. Então, já vou dando spoiler para vocês como é que é, tá? Porque a turma pergunta muito: ah, eu queria adotar também, por onde eu começo que eu não sei por onde é? Então, eu já vou contar para vocês, tá? Vocês devem ir no fórum da cidade ou da comarca em que vocês moram. Chegam lá na vara da infância e falam assim: olha, eu quero adotar, o que eu preciso? Então, vocês já vão receber as primeiras orientações do que é necessário, tá? Então, tem entrevistas, tem documentos, tem cursos, tem uma série de passos que tem que ser cumpridos. Bom, então nós fizemos tudo isso e aí chegou o ano de 2014, só uma coisinha. Nós fomos habilitados em 1 ano e meio. Esse é mais ou menos o tempo que costuma demorar, tá? Tem muita gente que diz assim: ai, demora, é muito burocrático. Mas vamos lá, pessoal. Se uma gravidez demora 9 meses, né? Você se habilitar em 1 ano e meio, em 1 ano, 1 ano e meio, 1 ano e alguns meses, tá lá, né? O fato das pessoas também dizerem: isso é muito burocrático, é muito relativo, porque a criança, o jovem, está sob a proteção do Estado. Então eles têm que ter garantias mínimas que aquela pessoa ou aquele casal tem condições de cuidar de uma criança ou de um jovem, né? Condições emocionais, psicológicas, financeiras, tá? Você não precisa ser rico para adotar, mas você precisa estar com isso muito bem firmado dentro de você, porque adotar é nada mais do que se tornar pai ou mãe, né? Então, se bate ali o objetivo, tá tudo certo, tá bom? Então, vamos lá.
E aí, em 2014, nós fomos apresentados a uma criança linda, maravilhosa, que é o nosso filho. Tá? O nosso filho nasceu para nós com 8 anos e meio. Foi uma alegria muito grande, uma grande afinidade entre nós três. Deu tudo certo. Então eu passei lá o primeiro ano lá focada na minha maternagem, né? E o primeiro ano é um ano bastante intenso, com muitos desafios, com muitas alegrias, muitas descobertas, muitas adaptações, tanto do lado de quem se torna filho, quanto do lado de quem se torna pai ou mãe. Então depois que passou esse primeiro ano, chegou lá no final de 2015, eu pensei assim, bom, eu preciso fazer alguma coisa, né? Então, eu trabalhei sempre a minha vida toda, agora eu estou aposentada, tal, o que eu vou fazer? Então, opa, beleza, vou prestar orientação aos adotantes, tá? Porque eu tive muita ajuda e também tive muitas dificuldades. Então, por que não compartilhar isso com as pessoas e ajudar as pessoas na sua caminhada adotiva, tá? Principalmente por uma coisa. Eu conheci aquelas crianças e aqueles jovens que estavam dentro dos abrigos. E digo para vocês, nenhuma criança e nenhum jovem deve estar em outro lugar a não ser dentro de uma família. Uma família amorosa, apoiadora. E então eu comecei a desenvolver esse trabalho de apoio aos adotantes, mas aqui, preparando o adotante aqui, mas o objetivo está lá adiante, para que não haja nenhuma criança e nenhum jovem dentro de um abrigo. E um dia nós atingiremos essa realidade. Tá? Então eu abri uma página no Facebook chamada Anjos da Guarda, Serviços de Apoio à Adoção. Aí comecei a compartilhar artigos e comecei a escrever, comecei a dar dicas, tal, responder perguntas de adotantes de todo o Brasil. Muito legal, essa página está ativa no Facebook, pode entrar lá, curtir, tá? Anjos da Guarda, Serviço de Apoio à Adoção. E no Insta está como Anjos Guarda Adoção, tá? Então eu comecei a escrever e tal, um dia pensei assim, puxa vida, tem umas coisas legais escritas, né? Puxa, se eu tivesse din-din para publicar, acho que seria legal. E aí eu conheci uma pessoa que me encaminhou para um concurso cultural, me ajudou a fazer o projeto. E aí surgiu este livro aqui, que eu fui premiada pelo PROAC, fui adotada aos 56. Tá? Por que fui adotada aos 56? Eu tinha 56 anos quando meu filho me adotou como sua mãe. E aí começou, né? O PROAC pede uma contrapartida, então nós fizemos um ciclo de palestras, era para ser 10, se tornaram 16. E a gente foi para a Baixada Santista, ABC Paulista, interior de São Paulo, palestrando nos grupos de apoio à adoção. E foi uma época muito legal, muito bacana, conhecemos muita gente querida, muitas pessoas do mundo da adoção. E eu estou ligada ao movimento da adoção em todo o território nacional. Tá? Eu tenho contato com os grupos de apoio de todo o território brasileiro. E tive também a oportunidade de conhecer os grandes ícones da adoção do Brasil, o que muito me alegra, porque são pessoas absolutamente incríveis. Sem querer ser injusto com ninguém, eu vou colocar no topo da linha Dr. Luiz Schettini Filho e doutora Suzana Schettini. Eles são maravilhosos, são pessoas de grande luz, de muito conhecimento e de vivência na área da adoção. Inclusive a doutora Suzana foi quem prefaciou o meu primeiro livro. E, bom, aí eu continuei, né, palestra, tudo e tal. Aí entrou a pandemia, gente. Entrou a pandemia, todo mundo trancadinho em casa, né, fazer o quê? Escrever, né? E aí, escrita vai, escrita vem, surgiu a Lei Aldir Blanc e o segundo livro, Histórias na Varanda, tá? Ambos os livros são crônicas, muito gostosas de ler. O tema central é a adoção de crianças e adolescentes. Por quê, gente? No momento que você se torna pai ou mãe pelas vias da adoção, você percebe o quanto esse tema está cercado de preconceito. Eu costumo dizer que a adoção é uma ilha de amor cercada de preconceito por todos os lados.
Então, nós precisamos não só cuidar dos nossos filhos, nós precisamos cuidar da sociedade, nós precisamos cuidar do mundo onde os nossos filhos estão. Porque nós precisamos de uma sociedade justa, igualitária, que inclua todos os diferentes. Então, a adoção está cercada de preconceitos, como, por exemplo, o biologismo, né? O pessoal acha que o filho verdadeiro é o filho biológico. Tem até uma brincadeira que rola no Facebook, né? O nosso sangue, até pernilongo tem, né? Não é sangue, não é DNA que forma uma família, são os laços afetivos. E eu digo para vocês, as famílias formadas através da adoção são famílias que se preparam muito para receber seus filhos. Existe toda uma rede de apoio, principalmente quando estão acontecendo dificuldades num período de convivência, para que os problemas, os obstáculos, os problemas, as dificuldades sejam superados, tá? Porque é isso que nós queremos, todas as crianças e jovens dentro de uma família. Muitas vezes um casal que gera um filho, gera assim, sem planejamento, né, sem muita ideia, tal. Mas quem se torna pai ou mãe pelas vias da adoção é uma opção, é uma decisão muito séria. Eu quero ser mãe, eu quero ser pai. Tá? Então falar sobre adoção para mim é um grande prazer, uma grande alegria. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês que são funcionários, que são professores, tá? Eu tenho um papo sério aí para tratar com vocês. Eu tenho aqui um texto no Histórias da Varanda, Adoção e Educação, uma rima perfeita. E eu acho realmente, acredito nisso, é uma rima perfeita. É uma rima perfeita e necessária. Dentro das escolas, nós precisamos de um olhar mais inclusivo de todos. Aliás, isso precisamos em toda a sociedade, mas começa ali na escola, tá? Eu vou relatar para vocês um fato verídico muito sério que aconteceu aqui há alguns anos atrás, naquele famoso trabalho do Fundamental 1, onde os professores pedem para os alunos trazerem fotos. Você na barriga da sua mãe, diga como é que os seus pais escolheram o seu nome. E a criança que chega através da adoção, ela vai fazer o quê? Como é que ela se sente? Mas a minha mãe não tem uma foto minha na barriga, porque minha mãe me gerou no coração dela. Minha mãe me gerou nos sonhos dela de ser mãe. Eu não tenho uma foto dela, eu na barriga da minha mãe, né? E foi isso que uma criança chegou em casa e expôs para sua mãe. Mãe, agora, a professora disse que eu tenho que levar amanhã uma foto minha quando eu estava na sua barriga. A mãe pensou, não seja por isso. Essa mãe pegou uma camiseta velha, larga, fez um grande buraco na barriga e falou, filha, entra aqui. Colocou a cabeça da menina aqui e tirou umas fotos. Falei, pronto, leva para a professora. Uma foto sua na barriga de sua mãe. Então, pessoal, eu estou contando esse caso que é engraçado, mas tem também um tom de dramaticidade, porque nós precisamos ensinar as crianças, desde pequenas, as configurações diferentes de uma família. Tem famílias que são formadas por 2 pais, famílias que são formadas por 2 mães, famílias que quem é o pai e a mãe daquela criança, na verdade, são seus avós, né? Ou então os seus pais que adotaram esta criança, portanto, ela é filha deste casal ou desta pessoa. Nós precisamos já introduzir na escola esse conceito para que as crianças vão assimilando que não existe uma família tradicional brasileira, né? O pai, a mãe, cisgêneros, héteros, com os seus filhos biológicos. Essa família é um tipo de família, não é a única e muito menos a família certa. A família certa é aquela que tem afeto, aquela família que uns abraçam os outros, onde existe realmente amor, sentimento coletivo, de união. Esta é a família verdadeira. Mesmo porque, vocês me desculpem aqui, eu vou fazer até um viés histórico, se a gente for falar em família tradicional brasileira, para mim, são os índios, né, que são os verdadeiros donos dessa terra, né? Mas vamos deixar isso lá.
Nós vamos ter um ministério dos povos originários e vamos discutir mais isso. Mas então, no campo da adoção existem muitos preconceitos. Tem o biologismo, né? O filho verdadeiro é aquele filho que é o seu filho de sangue, que é uma bobagem, tá? Tem o preconceito das famílias que têm cores diferentes. Meu filho, por exemplo, é negro. É um rapaz, hoje está com 16 anos, está com 1,90 m, um rapaz lindo, maravilhoso. É meu filho. Já lá para trás, já me perguntaram, esse é o filho mesmo? Eu respondi, é meu filho mesmo, porque ele sempre foi meu filho. É o filho que eu sempre sonhei, é o filho que eu sempre quis, com toda a sua vida, com todas as questões imensas que ele me apresenta. Tá? Meu filho é responsável por essa edição Angélica 2.0, uma edição melhorada, ampliada e revista da Angélica que eu era. Tá? Hoje eu tenho muito mais consciência política, social, humana, né? E a maternidade faz isso, ela nos dá um outro sentido na vida, um sentido muito mais amplo, né? E o meu filho só me traz coisas maravilhosas. Então, pessoal, é isso que eu queria compartilhar com vocês, tá? Para aquelas pessoas que estão demorando um pouquinho para encontrar os seus pares, eu digo para vocês, nunca desistam dos seus sonhos, tá? Eu me casei aos 47 e me tornei mãe aos 56. E eu digo também para vocês que entendam melhor o que é a adoção, como é que as pessoas se preparam para a adoção, tenham mais compreensão e mais respeito com as famílias formadas através da adoção, ok? Os nossos filhos merecem e precisam receber não só o nosso carinho, mas o carinho e o apoio de toda a sociedade. Então esta é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Venham aqui na feira, tá? Tá rolando uma feira muito legal, muitos autores, editoras, tem também uma feira cultural com artesanato, coisas lindas. Venham aqui para a feira, ela começou ontem, dia 16, hoje, dia 17 de novembro, ela vai até às 20 horas e amanhã é o último dia, das 14 às 20 horas. Venham, vai ser muito legal encontrar vocês. E se vocês quiserem saber qualquer coisa sobre adoção, podem me perguntar, tá bom? Como diz Magal, me chama que eu vou. É isso.